Oi gente, tudo bem com vocês? Eu gravei no começo desse ano, no começo desse mês, a tag do Oscar literário e eu comentei que o meu livro preferido é O Lobo da Steppe, que foi o melhor livro do ano, né, porque eu li esse ano. E eu me dei conta que eu fiz uma sinopse muito chula dele, falando que ele trata da arte como um jeito livre ou qualquer coisa do gênero. E eu falei, poxa, eu vou fazer umas ressalvas sobre o livro, porque eu não sei nem se eu conseguiria chamar de crítica ou do pitaco que eu tenho no blog, né? Porque O Lobo da Steppe foi um livro muito marcante para a época. Ele foi escrito em 1927, e o personagem tá na mesma época. Então esse personagem principal, cujo nome não é muito relevante não para a história, devo dizer, ele tá em crise com ele mesmo. E no prefácio, aliás, um adendo antes de começar a falar sobre a história. Esse é um livro que, se você não lê o prefácio, você não lê a introdução com muita atenção, você talvez não entenda o livro completo. Porque desde o prefácio, desde a introdução, o autor dá coisas que são necessárias para o decorrer da história. Então, meus amigos, por exemplo, eles têm o hábito de pular o prefácio e começar a ler a história e tal. Isso não é uma coisa que pode ser feita com o Lobo da Steppe. E, enfim. O livro começa com a demonstração de como esse personagem principal está em crise. Demonstra como ele vê os outros. E tem até um trecho que ele diz assim que ele não tá triste com... Ele não sente desprezo por todo o resto do mundo, ele sente desprezo por ele mesmo, e por isso todo o resto do mundo não parece satisfatório. E nisso, assim, em 3 páginas aparece isso, eu já fiquei tipo, putz grila, né? Onde eu fui me meter. E no decorrer da história, o personagem ele vai descobrindo sobre si mesmo coisas sobre as quais ele nunca imaginou. A tendência de suicídio do personagem principal, depois de tanto desgosto, depois de tanta tristeza, é uma das coisas tão discutidas por uma pessoa que ele acaba conhecendo num bar, depois de muito tempo sem sair de casa. Então ele toma força, ele junta força, ele pega e vai até um bar, onde está tocando jazz, um ritmo pelo qual ele tem desprezo, porque ele é um erudito, então ele gosta de coisas que mexem com a alma, não sei o quê. E se fosse um livro contemporâneo, seria um pseudocult, né? Porque ele é muito chato com essas coisas. Ele diz que nada do que não engrandece a alma e não acrescenta conhecimento não é válido. E por isso ele não gosta de jazz. Ele vai para um lugar onde está tocando jazz. E ele conhece uma mulher, Hermínia, lembrando que o nome do autor é Hermann Hesse. E a Hermínia mostra para ele e pro Lobo da Steppe dele. Tem um tratado do Lobo da Steppe que entende um pouco dessa relação entre o personagem e o Lobo da Steppe. E mostra pra ele que tudo bem, erudição é uma coisa ok, mas vamos lá que o mundo não corre em volta disso. E no decorrer desse relacionamento de conversas e de conhecimento que ele tem com a Hermínia, ele acaba se questionando sobre algumas das suas verdades, né? E num determinado ponto ele vai até a casa de uns colegas e ele vê um quadro e ele acha um absurdo, porque, se eu não me engano, é uma releitura de um grande pintor e não sei o que. Ele acha um absurdo e ele pensa em suicídio, então ele pensa em se matar. E aí essa Hermínia fala pra ele uma coisa que eu achei incrível. E eu vou ler pra vocês, que eu acho que é muito válido. Olha só. Ela fala assim, é do Goethe, né? Ela diz: Acontece que há mais de 100 anos Goethe está morto e Harry, que é o personagem, o admira tanto que faz dele uma ideia maravilhosa de como teria sido, e nisto está ao seu direito, não é mesmo? Mas o pintor, que também admira Goethe e dele tem sua ideia, esse está errado, e bem assim o professor, já que isso não agrada a Harry, e o põe desesperado, a ponto de insultar as pessoas e sair correndo. Se fosse uma pessoa normal, teria simplesmente rido do pintor e do professor.
Se fosse louco, teria tirado o retrato da cabeça deles. Mas como não passa de um garotinho, só sabe correr para casa e pensar em matar-se. Olhe, compreendi muito bem sua história, Harry. Muito engraçado, faz-me rir. Espera aí, nada de beber só um trago. O Borgonha se bebe aos pouquinhos, se não dá muito calor. Putz, a gente tem que ensinar tudo pra você? Então pensa, uma mulher que você conhece num lugar que você não gosta de frequentar, porque você julga não ser erudito nem inteligente o suficiente, vira e fala assim, não é assim que se bebe, não é assim. Você acha que você sabe tudo? A gente tem que ensinar tudo pra você? Será que você não sabe que quando você não gosta de alguma coisa, você simplesmente ignora? Ou então, se você for louco, você pode jogar na cabeça das pessoas. E esses questionamentos constantes da Hermínia fazem com que o personagem entre num conflito interno absurdo. E é esse conflito que faz desse livro uma coisa tão dolorida. São poucas páginas, mas são páginas densas. Você precisa pensar, você precisa engolir as palavras. O Hermann Hesse soube passar a mensagem que ele quis de uma forma tão sucinta, eu diria, que não deu tempo não dá tempo de você absorver uma ideia antes de vir outra. Então, eu acho que esse não é o tipo de livro que você consegue sentar e ler. Você senta e lê você lê o prefácio, já fica em choque, aí você precisa pensar. Aí você respira fundo e começa a ler, e aí vem o Tratado do Lobo da Steppe e você para de novo. E você vai parando pra pensar durante todo o livro. É essa pegada do começo ao fim. O personagem se depara com um lugar chamado o Teatro Mágico. E dentro desse lugar, as coisas param de fazer sentido pra ele, porque deixa de ser teoricamente coerente na cabeça dele. E os conflitos internos acabam quase enlouquecendo o personagem, e você se pega pensando, putz, não sei se eu ficaria muito diferente dele, não. E esses questionamentos que ele faz acabam sendo transpassados pro leitor também, então é tipo uma leitura muito dolorida, dependendo do momento que você está passando. Eu já reli esse livro algumas vezes, e tem vezes que eu falo, não vou conseguir terminar, deixa quieto. Mas eu acho que o Lobo da Steppe é o tipo de livro que você precisa ler, mas precisa saber o momento certo para lê-lo, senão você fica pior do que o personagem principal. Então, é isso aí. Eu sei que não foi uma história, não foi muito conclusivo, mas eu precisava dar um apanhado geral do porquê o Lobo da Steppe é um livro que deve ser lido. Eu acho que deve ser... já me falaram isso, que eu sou muito nova pra ler o Lobo da Steppe. Mas eu acho que se eu não tivesse lido, talvez algumas das minhas convicções não fossem tão claras. Eu acho que é um livro pra ser lido por jovens, sim. Eu acho que dizer isso aqui só deve ser lido por velhos é uma coisa muito... é colocar o Hermann Hesse dentro de um quadrado. Eu acho que deve ser lido por jovens, eu acho que deve ser lido por velhos, deve ser lido por pessoas que estão com dúvidas, e não só as dúvidas com as quais o Harry se depara, mas com dúvidas em geral na vida, assim. Eu acho que deve ser lido por pessoas que não são eruditas, deve ser lido por Harrys, os eruditos, ou por Hermínias, aqueles que falam, você ser erudito não é melhor que ninguém, não. E eu acho que apesar de ter sido escrito nos anos 20, o Lobo da Steppe é um livro muito atual, porque hoje nós não temos, creio eu, ou pelo menos em grande peso, pessoas que passam dias e dias e dias dentro dos seus mundos particulares, dentro de suas bibliotecas, se embebedando de conhecimento e esquecendo do resto do mundo. Mas a gente ainda tem, e o YouTube tá aí pra provar isso, muita gente que se joga mais pedante por ler um livro, que consegue fazer comentários tipo, você não pode dizer que é um leitor se você nunca leu blá 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 blá. Porque esses são os falsos eruditos. Porque querem ditar regras de como a arte ou a literatura deve ser. E é mais ou menos isso que o Harry faz aqui. E a gente consegue ver esse contraponto direto do Harry e da Hermínia nos dias de hoje, quando você... Eu, por exemplo, quando eu posso estar lendo. Quando dá, sei lá, 9 e pouco, eu pego e vou assistir o Big Brother. Qual o problema nisso? Eu escuto dos meus pais, principalmente.
E meu irmão, sobretudo, também. Você lê tanto, fica assistindo essa porcaria. Mas Big Brother vai sugar o meu conhecimento, será? Eu não acho que eu tenha nem autoridade pra falar desse livro. Esse livro é muito, muito mais profundo do que tudo que eu disse. Mas eu acho que é um livro que deve ser dado uma chance. Porque os aspectos encontrados aqui eu nunca encontrei em mais nenhum outro livro. É um livro excelente. Excelente, é completo, é bem escrito. Ele mexe com você de todas as formas possíveis. Te deixa doido. Enfim, incrível. É o melhor livro que eu li em toda a minha vida e eu duvido muito que eu vá conseguir encontrar outra coisa que supere isso aqui. É incrível. Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. E é isso aí. Algum de vocês já leu? Como foi a experiência de leitura pra vocês? Vocês ficaram doidos que nem eu? Tchau, tchau.